Em vigor desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado um marco na proteção da infância. Pela lei, é dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à dignidade e à liberdade, entre outros direitos fundamentais. Mas, quando esses direitos não são respeitados, uma rede de mecanismos de proteção é acionada para que a proteção da infância seja garantida. O problema é que nem toda a população conhece o papel de cada órgão dessa rede. A maior parte da população, quando se fala de direito violado de criança e adolescente, aponta sempre o Conselho Tutelar como, vamos dizer, o vilão, né? Que não fez, que deixou de fazer. Mas, na verdade, o Conselho Tutelar ele atua aplicando medidas de proteção. E quem executa, né, essa medida de proteção, essas medidas, é essa rede de proteção. Então, é a assistência social, a educação, o centro de saúde, né, que vai estar atendendo a família para que cesse a violação de direitos, cesse a violência, cesse a negligência, cesse os abusos. Essa rede de proteção ela é formada pelo Conselho Tutelar, por todos os órgãos e serviços, programas, entidades que de alguma forma prestam assistência para as crianças e adolescentes, pela Promotoria de Justiça e pela Vara da Infância e Juventude. Então, são vários atores, né, no que a gente chama no sistema de garantias, que tem essa atribuição de efetivamente proteger os direitos das crianças e especificamente também as próprias crianças. Para o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas, toda vez que a rede de proteção é acionada, significa que a sociedade como um todo falhou. O Conselho Tutelar, quando ele chega numa ação, o direito já está violado. Esse é o problema. O problema é que nós temos que trabalhar para que este direito não seja violado. Porque eu posso aumentar de várias formas o número do Conselho Tutelar, mas o sistema de garantia da criança e do adolescente não é só Conselho Tutelar. É o CMDCA, é o Ministério Público, é a Vara da Infância, da Criança e da Infância, é as ouvidorias, é os CREAS e CRAS, ou seja, é a Secretaria de Educação através das escolas. Ou seja, a rede é muito grande. E em tempos de pandemia, o desafio é ainda maior. E agora com a pandemia tudo isso se agravou, né? E a gente nós temos muito mais pessoas agora abaixo da linha da miséria, pessoas que já estavam numa classe ou numa condição melhor, agora estão numa condição econômica bem pior, e é claro que a pobreza é um fator que influencia muito a necessidade de atuação do Conselho. A gente está vivendo um momento de pandemia onde que o maior problema agora é o aumento da violência doméstica, violência sexual, porque as pessoas estão dentro de casa, as pessoas não estão indo para a escola, a criança não tem como denunciar, às vezes a mãe não denuncia, e assim esse círculo vicioso vai perdurando por tempos e tempos. Quando você vê, o dano já está causado. De acordo com o Observatório de Violência de Campinas, pelo menos um caso de violência física ou sexual contra crianças e adolescentes é registrado por dia aqui na cidade. O grande problema é que muitas vezes os casos nem são denunciados e aí fica difícil para tomar alguma medida de proteção. Uma pessoa não precisa ter certeza que está havendo uma violação de direito, que está havendo violência, que está havendo negligência, que está havendo abuso sexual. Não precisa ter certeza. Se ela tiver uma suspeita que algo de errado está acontecendo, ela já deve comunicar ao Conselho Tutelar, que vai fazer o atendimento e verificar se há medidas a serem aplicadas. A gente quer levar para a sociedade a informação de que ele tem mecanismo de denunciar sem se envolver diretamente, mas ele pode denunciar para a polícia, ele pode procurar o Conselho Tutelar, ele pode fazer uma denúncia, ele pode procurar até o CMDCA, apesar da gente não ser um órgão direto de atuação, mas se a denúncia chegar no CMDCA, isso vai ser encaminhado para os conselhos tutelares da região para que tomem uma ação, para que verifique, para que avalie esse caso. O grande problema é que muitas vezes os vizinhos sabem, ouvem e não falam nada. Para denunciar qualquer suspeita, a pessoa pode ligar para o Disque 100 em todo o Brasil ou para o número do Conselho Tutelar da sua região.
ou ainda para situações de urgência e emergência para as autoridades de segurança, pelos números 190 da Polícia Militar ou 153 da Guarda Municipal. A gente precisa que o ser humano seja mais humano, que ele se envolva mais na sociedade. E aí os mecanismos estão aqui para assegurar a ação, a correção, mas é importante que todos nós tenhamos a consciência de que a gente precisa mudar esse quadro, e a gente faz parte desse mecanismo. Não são só os órgãos estaduais, municipais, federais. E a ideia não é procurar culpado, a ideia é como que a gente faz para melhorar, para tornar a sociedade melhor.